Olá, colega professor. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Essa aula foi preparada para você, para que nós tenhamos aqui um contato um pouco maior para falarmos sobre a física no ensino médio. O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou professora de física da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Conosco aqui nós temos a Vânia. Seja bem-vinda, Vânia. Vamos, pessoal, dar uma olhada então na nossa aula de hoje. Quais são os objetivos que nós preparamos para essa aula? Bom, nós vamos proporcionar aqui uma visão sobre como trabalhar as competências e as habilidades dos componentes das ciências da natureza. Nós vamos discutir também o papel da física na visão da BNCC, além de trazer alguns exemplos que foram preparados para esse estilo novo de aula que nós teremos a partir do ano que vem. Vamos lá. Bom, eu vou começar aqui com vocês através da resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, que fala das ciências da natureza. Essa resolução, ela especifica 3 competências para as ciências da natureza que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira competência é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida no âmbito local, regional ou global. A segunda competência específica das ciências da natureza visa construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis. Agora, a terceira competência. Nessa competência, nós iremos analisar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico, suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos, por meios de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Bom, gente, o que eles querem com esse tipo de visão? Nesse momento, nós somos pegos de surpresa com a intenção de que nós não sabemos ainda como vamos proceder, mas temos que dominar aquelas 3 competências. Para que isso aconteça, a gente tenta fazer essa interpretação de acordo com o que nós lemos ali na BNCC. E a proposta deles é que nós façamos que a gente junte as competências da química, da física e da biologia, agregando todos esses conhecimentos em um único saber. As ciências da natureza vão voltar para um conjunto. O que nós aprendemos antes? Até o momento passado, nas nossas faculdades principalmente, nós não tínhamos conteúdos juntos. O que se espera é que, a partir de agora, esses conteúdos passem a voltar para um único todo. E a gente, aqui nesse momento de transição, vai ter que tentar, já que nós não aprendemos dessa forma, agregar novamente. Agregar qual é a parte da física, da biologia e da química que se encontram. E ali, naquele momento, a gente preparar o nosso material de trabalho, tá? Então, nós não vamos simplesmente aplicar uma metodologia já num conteúdo existente. Nós vamos trabalhar aquela metodologia tentando fazer essa agregação, tentando personalizar esses nossos conteúdos de uma forma em que trabalharemos juntos, tanto a professora de física quanto a professora de biologia, ou os professores, né? Não há, mas os professores das 3 disciplinas da área.
das ciências da natureza. Então, não cabe mais, nesse momento, uma dissociação, onde a gente tenha a física, a química e a biologia em compartimentos distintos. Nós teremos, a partir de agora, o que faz, como fazer. Nós faremos essa agregação. A nossa função aqui é tentar juntar esses conteúdos, então. Quais são os pontos principais de atenção que nós temos que ter, então, para que isso aconteça, pessoal? A gente tem que começar pelo planejamento das nossas aulas. Planejar as nossas aulas agora não vai ser mais um momento individual, onde a gente trabalhava antes sozinho lá na nossa casa, ou mesmo nos momentos de módulo na nossa escola. Nós não vamos mais fazer dessa forma. Nós vamos juntar as pessoas da área. Física, química e biologia deverão fazer um planejamento que a gente considere único, de forma que a gente consiga abranger as 3 competências ao mesmo tempo, né? Existem momentos em que um conteúdo não é compatível com o outro, mas existem momentos em que os conteúdos conversam. E é nesse momento em que a gente consegue fazer essa abordagem de forma que a gente vá conseguir, sim, fazer com que os nossos meninos atinjam, nesse momento, esse entendimento de que a ciência, ela é um conjunto e ela não é separada, tá? Então, mesmo que a gente parta agora de um momento de interdisciplinaridade, a nossa tendência futura é que a escola inteira esteja num momento de transdisciplinaridade, onde a gente consiga mostrar a existência de todos os conteúdos juntos, né? Então, a ciência da natureza passa a ter essa visão de conjunto e não mais aquela visão que a gente tinha compartimentada. Então, um conhecimento impulsiona o outro e isso vai dar mais força para os demais. Essa será mais ou menos a nossa tentativa, a nossa lógica. Bom, gente, a partir daqui, os componentes eles irão se relacionar de uma maneira que nós vamos ter os estudantes entendendo esse trânsito e conseguindo ir de um conteúdo para outro, de uma disciplina para outra, entendendo que eles são parte, que uma coisa não funciona separadamente. E é muito importante que a gente consiga passar essa ideia para os meninos, tá? Bom, a montagem do currículo teve esse cuidado. O currículo que foi feito, o currículo de Minas Gerais, que foi instituído agora, ele foi feito exatamente com essa preocupação, vamos dizer assim, tá? Para que a gente consiga organizar esses conceitos dentro de todas as disciplinas que fazem parte das ciências da natureza. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente só visualizar como que a gente consegue através das montagens que foram feitas lá no currículo. Bom, eu peguei um exemplo através da competência número 3. A competência número 3 é aquela que visa analisar as situações problema, que nós vimos na outra lâmina. Qual é uma das habilidades do currículo? Por exemplo, a habilidade 302, ela visa comunicar resultados e análises de pesquisas. Ok, e aí então, essa unidade temática seria a unidade temática de tecnologia e linguagens. Pessoal, existe alguma forma, algum conceito que abranja as 3 áreas, as 3 disciplinas da área de ciências da natureza que contemplem aquelas 3 habilidades ao mesmo tempo? Sim. Olha só. Para a biologia, a gente poderia trabalhar método científico, organização celular, fisiologia celular, divisão celular. Já na física, a astrofísica também entra, vetores, leis de Newton, leis de Kepler e assim mais uma gama de conteúdos. E na química? A química estaria a tabela periódica, radioatividade, ligações químicas, entre outra gama de conteúdos. Qual que é a ideia que a gente está tendo aqui nesse momento, gente? É
que se nós, enquanto professores que conhecemos especificamente cada um a sua área, a gente conseguir pegar conteúdos que fazem parte dessa lista, juntar esses conteúdos e mostrar que existe uma conversa entre eles, sabe? É essa a nossa função aqui, tá? A nossa ideia é mostrar para vocês que é isso que a BNCC está pedindo. E a gente está tentando mostrar para vocês que é possível. É claro que em determinados momentos não vai dar para fazer com todos, né? Mas a gente consegue, de uma maneira, a gente tem expertise para isso, né? A gente consegue fazer esse apanhado e fazer esse trabalho conjunto. E isso é muito importante. Nós precisamos trabalhar uns com os outros, né? E a gente escutar o colega, né? Escutar as ideias do colega que vem de uma outra área, às vezes abre para a gente um campo que a gente nem estava pensando a respeito. Então é muito importante que a gente agora consiga, com os nossos pares, fazer esse trânsito entre as disciplinas da área. Bom, outra coisa importante para a gente pensar é a metodologia. Trabalhos como desenvolvimento de projetos, como desenvolvimento de coisas interdisciplinares dentro da escola, a gente normalmente já faz a vida toda, todo mundo que eu conheço já trabalhou projeto. Então a gente já tem mais ou menos um know-how. Agora existem novidades, né? As novidades que a gente tem que aprender a pensar sobre elas. Bom, o que é essa pirâmide? Chama-se pirâmide de William Glaser. O que essa pirâmide nos fala de muito importante? Ela fala o quanto nós aprendemos quando. Quando o quê? Quando lemos sozinhos ali, normalmente uma pessoa aprende somente 10% daquilo que ela está lendo. Agora, quando a gente escuta alguém, a gente chega a aprender 20%. Se você vê e observa, 30% você pode aprender melhor, tá? Agora, quando vemos e ouvimos, a gente já aprende 50% do que está sendo falado. Quando discutimos com outras pessoas, a gente chega a aprender 70%. Quando fazemos alguma coisa, botamos a mão na massa, o nosso aprendizado pode subir para 80%. E quando a gente ensina para outras pessoas, a gente chega a 95% de aprendizado. O que a gente pode tirar disso aqui, gente? Que existe uma sequência de coisas que nós podemos fazer diferentes. Porque não adianta só deixar nosso aluno ler sozinho em casa, porque ele não vai conseguir aprender. Se a gente conseguir fazer ele ler e ao mesmo tempo fazer ele colocar a mão na massa, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e ali a gente consegue pegar esses meninos de uma forma melhor. A gente consegue alcançar, o método consegue alcançar a aprendizagem de uma forma melhor, sabe? Então, as metodologias ativas de aprendizagem, elas foram colocadas aqui não por acaso. Usando só esse exemplo da pirâmide de Glaser, essas ideias de metodologias ativas, por exemplo, atividades baseadas em projetos, a gente já sabe fazer de trás para frente, a gente fez isso a vida toda, né? Agora, sala de aula invertida. Muita gente fala que a sala de aula invertida ela não vai funcionar muito bem, porque a sala de aula invertida é você dar para o menino alguma atividade prévia que você ainda não explicou, e aí ele vai fazer essa atividade prévia em casa e trazer para a sala de aula alguma coisa que ele leu sobre aquilo, né? A gente pensa que aquele menino não vai fazer aquele estudo prévio. Então, cabe a nós fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. Não sei o que, gente, nós não temos uma bola de cristal, mas é possível chamar a atenção dos nossos meninos, tá? Resolução colaborativa de desafios. Os meninos são competitivos, desafio é muito bom. Quem vai fazer primeiro? Nós já vivemos a vida com gincanas, não é isso? Nossas gincanas são resolução colaborativa de desafios, certo? Então, a gente já sabe trabalhar com isso também. Demandas de ensino híbrido. Esses 2 últimos anos, pessoal, nós aprendemos coisas do Arco da Velha. Ensino híbrido para a gente agora virou fichinha. Nós já aprendemos muito, agora é só adequar as coisas que a gente precisa mostrar para os meninos. Gamificação.
cultura maker. A gente entra dentro do laboratório, bota os meninos para desenvolverem, tanto em situações de laboratório de informática, quanto em laboratório específico das nossas áreas de conhecimento. Então, é possível, tá, gente? É interessante e é possível. E a gente não vai ficar naquela mesmice que a gente tinha antes, tá certo? Essa seria a ideia que a gente tem para vocês. Bom, eu montei aqui um plano de aula colaborativo que eu acho que pode trazer um exemplo razoável do seu trabalho em sala de aula. A ideia que eu tive foi usar o tema compreender as reações químicas que estão presentes na respiração celular e fazem parte de um sistema complexo termodinâmico. Bom, gente, olha só. A gente já sabe da biologia que a respiração é um processo de quebra de ligações químicas através da oxidação para a produção de energia em forma de ATP. Ok, isso vai além das nossas conexões normais. Eu não consigo, como física que sou, trabalhar as especificidades da química, muito menos da biologia. Então, qual que é a lógica da nossa estrutura aqui? Cada professor, ele consegue trabalhar dentro da sua área, voltado para aquela estrutura funcional, tá? Então, olha bem, o professor de física, ele estudou sistemas termodinâmicos. Então, se você imaginar aqui nessa situação, eu botei um mapa mental, um mapa conceitual para a gente poder ter uma noção. A energia na respiração se transforma em energia armazenada no ATP. A energia armazenada se transforma em energia térmica e energia para realizar funções vitais. Já em gordura e em trabalho para realizar as atividades externas. E aí, se você imaginar, a energia térmica se transforma em calor dissipado. Se você imaginar toda essa situação, o que você tem? Você tem a nossa situação de equilíbrio, tá? A variação da energia interna não é igual a calor menos trabalho, não é? Se a gente sabe que houve uma variação positiva, a gente vai ter aumento de gordura. Se houve uma variação da energia interna negativa, houve queima de gordura. Então, a gente consegue utilizar uma situação que não é propriamente física para a gente resolver isso. O professor de química, o cara tem seu trabalho muito mais sossegado para ele na área da bioquímica daquela questão. Então, ele vai trabalhar a reação química da glicose, o ciclo de Krebs, ele vai trabalhar a cadeia respiratória, tudo em termos de ligações químicas, certo? Já o cara de biologia, ele trabalha direto a respiração celular com suas estruturas. O que a gente consegue mostrar aqui? Que existe essa conversa, sabe? Houve sim essa conversa entre os conteúdos. E o que bastou para que a gente conseguisse isso? Uma nossa conversa anterior, né? Um nosso dispêndio de energia ali para que a gente falasse, eu vou falar sobre isso, nós vamos tentar desmembrar aquele conteúdo nas nossas áreas e a gente consegue, então, desenvolver esse projeto dessa maneira, o que é muito interessante. Reaprender o nosso trabalho não é a maneira certa da gente falar, porque parece que a gente não sabe fazer o que faz. Nós temos colegas de 20 anos de profissão, nós sabemos sim, muito bem o que nós estamos fazendo, certo? 20, 30, tem gente que está começando agora, todos nós juntos, a gente tem que dar a mão, porque a gente sabe sim o que a gente está fazendo, né? Então, o que a gente precisa agora é só abrir, sabe? Abrir a nossa disponibilidade para que isso aconteça. Bom, para que a gente entenda essa diferença nessa caminhada, a gente só vai contar com vocês. A gente sabe que o nosso momento agora é de trabalho e de reflexão. A gente sabe o quanto a gente pode desenvolver o nosso material, quanto de propósito nós vamos colocar nesse desenvolvimento, certo? E eu tenho certeza absoluta que isso vai ser para um bem maior, tanto nosso quanto dos nossos alunos. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui nessa aula de hoje.
Muito obrigada.